Paz, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Passando aqui para dividir mais uma palavra de reflexão a respeito, trazendo a segunda parte do vídeo que eu fiz anteriormente sobre o cavaleiro e o seu cavalo branco do Apocalipse capítulo 6. Como eu disse que ia fazer uma segunda parte, então aqui está a segunda parte desse vídeo. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo 6 e verso 1 e 2, nós ouvimos e vemos a abertura do primeiro selo. E vemos então que uma voz como de trovão diz: vem e vê. E veio o primeiro cavaleiro montado sobre um cavalo branco. E como eu tinha dito na primeira parte, ele simboliza a Cristo. Ele não é o próprio Cristo ali, mas aquele cavaleiro, ele simboliza a Cristo. Pois o cavaleiro, ele se apresenta com um arco na mão e ele saiu vitorioso e para vencer com a sua coroa sobre a sua cabeça. Então nós entendemos que Cristo, ele venceu o último inimigo a ser vencido, que era a morte. Porém, aqui nós estamos vendo em um tempo onde se abre o primeiro selo. Nós estamos vendo o início da última semana de Daniel. Os primeiros 1260 dias, ou seja, os 3 anos e meio, os 42 meses iniciais da tribulação, porque posterior a eles vem mais 3 anos e meio, a grande tribulação. E nós vimos que Cristo aqui, ele é simbólico, ele é representado pelo seu evangelho e pelas suas duas testemunhas. As duas testemunhas que estão descritas no capítulo 11 do mesmo livro de Apocalipse. Mas depois eu vou entrar em detalhe para falar sobre isso. Mas agora o que nós temos que entender e reforçar aqui é que se encaixa perfeitamente a descrição do Evangelho de Cristo e das suas testemunhas, representadas por este cavaleiro e o cavalo branco. E o arco na sua mão representa o Evangelho. E como eu tinha dito antes, as flechas na mão de um valente, na mão desse guerreiro do Evangelho, simbolizam as suas testemunhas, que somos nós. E nós podemos ver aqui que ele saiu vitorioso e para vencer. Ele não saiu para perder. Então esta característica não pode ser agregada a Satanás de forma alguma, porque ele saiu coroado, saiu vitorioso e para vencer. O Evangelho não pode ser parado. O Evangelho, ele não pode ser vencido. Por mais que haja a oposição do nosso inimigo, ele jamais conseguirá parar e calar a voz das verdadeiras testemunhas de Deus para este tempo do fim descrito aqui em Apocalipse no capítulo 6. Veja bem que nós vemos o primeiro cavaleiro de cor branca, representada pelo Evangelho e suas duas testemunhas. O mesmo cavaleiro, ele é visto em Apocalipse no capítulo 19 e verso 11, se não me falha a memória. Ali nós já vemos o próprio Cristo montado sobre o seu cavalo branco, vindo com os seus santos para decretar de vez a sua vitória. Porém, o que eu estou querendo demonstrar e falar aqui para os irmãos é que existe uma diferença entre o cavalo do capítulo 6 e o cavalo do capítulo 19. Porque, como eu disse no princípio, o cavalo do capítulo 6, ele é Cristo sendo representado pelo Evangelho e pelas suas duas testemunhas. Já no capítulo 19, é o próprio Cristo que vem para decretar a sua vitória sobre os seus inimigos juntamente com a igreja. Mas o que nós temos que entender é que quando o cavaleiro branco ele vem, ele aparece, ele traz logo após si, aparece um cavalo vermelho. E o cavalo vermelho, ele simboliza a guerra.
Por que ele simboliza a guerra? Porque a justiça de Deus ela está sendo pregada através da representação do cavalo branco, que é o Evangelho, que é através das suas testemunhas, a justiça de Deus está sendo pregada. Mas os homens se recusam a ouvir a voz de Deus. Isso significa que Deus trará juízo, porque o que Deus quer é que o homem se volte a Ele e mantenha uma comunhão, uma santidade, uma retidão, um caminhar, digamos, correto diante de Deus. Mas o homem se recusa. Então Deus, ele traz a guerra. Veja bem que estes 4 cavalos, irmãos, eles sempre estiveram na terra desde o princípio. Sim, estes cavalos, eles têm um ministério desde o princípio. Desde o momento em que você vê a primeira guerra na face da terra, desde o momento em que você vê a fome na face da terra, e posterior à fome nós vamos ver o cavalo amarelo ou de cor verde na tradução do grego, trazendo a morte. Veja bem que estes 4 cavalos de Apocalipse, eles podem ser vistos por toda a palavra de Deus, de certa forma. Nós vamos ver mais detalhadamente em Zacarias. Zacarias também tem a visão de cavalos. E nós podemos fazer um vídeo sobre essa profecia dada, essa visão dada a Zacarias. Zacarias teve várias visões relacionadas aos tempos do fim também. Então nós vemos que estes cavalos, estes cavaleiros, com suas cores determinadas e cada cor tem um significado, eles têm um ministério. E eles já apareceram várias vezes na face da terra. E agora eles têm uma última missão, também inserida nesta última semana, na 70ª semana, dita por Daniel, que também está descrita agora, se revela em Apocalipse no capítulo 6 e no decorrer do Apocalipse. Nós vemos que o cavalo vermelho ele traz a guerra, juízo de Deus. Nós vemos que o cavalo preto ele traz uma balança, ele traz a fome, juízo de Deus, porque o homem não quer ouvir a Deus. Nós vemos também que agora vem a morte, juízo de Deus. Veja bem que o próprio Deus permite estes acontecimentos para que o homem se volte a Ele, e mesmo assim o homem não dará ouvidos a Deus. Veja bem que nesse meio tempo as testemunhas de Deus, no capítulo 11, nós vamos ler aqui no capítulo 11 de Apocalipse, a Bíblia vai dizer assim, capítulo 11 e verso 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco, 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, elas vão pregar. Veja bem que eu vou fazer leitura aqui dos demais versículos e vocês verão que essas 2 testemunhas, meus irmãos, alguns, ou a maioria massivamente acredita que sejam simplesmente 2 profetas, que seja Elias e Enoque, ou Moisés. Só que na verdade eu acredito e comecei a entender que, através do canal do irmão Luiz, que na verdade essas testemunhas, elas recebem da porção do espírito de Moisés e da porção do espírito de Elias. Ora, vejamos nos versículos seguintes para esclarecer melhor aquilo que eu estou dizendo aqui. Veja bem, a Bíblia vai dizer assim, e se alguém, versículo 5 do capítulo 11, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Ora, quem fez descer fogo do céu? Se não foi o profeta Elias orando a Deus para que Deus mandasse fogo? O espírito da porção do espírito de Elias vai estar sobre as testemunhas de Deus naquele tempo, nesta última semana. Veja bem, continuamos a leitura. A Bíblia vai dizer que as 2 oliveiras, representadas pelas 2 testemunhas, e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra,
E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles vão querer se opor às duas testemunhas, mas serão mortos. Aqueles que se oporem serão mortos. Versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem que orou a Deus e Deus fechou o céu e não choveu? Elias. A porção do espírito de Elias estará com certeza sobre as testemunhas de Deus. Agora seguimos à frente, vamos ver o que diz mais. Olha o que diz o restante do versículo 6. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Quem é que tornou as águas como sangue? Lembra-se do Egito? Exatamente. Nós estamos vendo aqui o Egito revivido. Porque as pragas que aconteceram lá no Egito também vão se manifestar nesse tempo do fim. O poder do Espírito, da unção do Espírito de Elias, de Moisés, também estará sobre as testemunhas de Deus nesse tempo do fim. Veja bem o que diz o versículo 8. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Veja bem que até a metade dos 1260 dias, 3 anos e meio, ninguém vai poder tocar nessas testemunhas. Elas não vão morrer, mas eu percebo que são e entendo que são pessoas escolhidas, específicas para esta tarefa. Elas não vão ser tocadas até 3 anos e meio. Mas depois o anticristo, dominado por Satanás, ele vai se levantar contra estas testemunhas. Olha o que diz o verso 8, o verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, há um tempo específico para que elas testemunhem, para que os juízos de Deus venham através delas sobre as pessoas que ali estarão em Jerusalém. Olha o que diz o verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Veja bem que a besta é o sistema que sobe do abismo, lhes fará guerra. Ele vai guerrear contra elas, porque ele vai ficar enfurecido. E as vencerá e as matará. O diabo vai matar essas testemunhas. Essas testemunhas começarão a ser mortas. É claro que tem testemunhas que estarão no deserto, protegidas por Deus. Por quê? Porque dentro do sistema, dentro das cidades, não há como você comer ou beber se você não tiver a marca. Essa é a verdade. E no versículo 8 diz assim: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E o versículo 9: e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. O inimigo, o diabo, não vai permitir que o corpo destas testemunhas sejam enterradas e recebam as condolências, como nós fazemos nos dias de hoje, vão ser enterradas no seu sepulcro, cada um na sua cova com sua cruz. Não, ele vai deixar exposto para que sirva de aviso para os outros. Mas olha o que vai acontecer. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. As pessoas, irmãos, não vão se arrepender. Elas vão ver o corpo das testemunhas ali, jogado, lançado. E detalhe, o corpo destas testemunhas são várias testemunhas que receberam porção do espírito de Moisés e de Elias. Elas vão ficar expostas. Mas aí se cumpre também o que está escrito em Ezequiel 37, o vale de ossos secos.
Lembra que Deus fala com Ezequiel e disse: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu o sabes. E ele disse: profetiza sobre o vale. E ele profetizou. E começou um ruído. Era osso com osso. Aqui acontece um milagre tremendo de Deus. Porque essas testemunhas, elas vão ressuscitar. Olha o que diz a Bíblia. E os que habitam na terra estavam se alegrando, se regozijando com a morte, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. As pessoas não querem ouvir o Evangelho. As pessoas não querem aceitar as boas novas que está sendo representada pelo primeiro cavalo, o cavalo branco e o seu cavaleiro, o seu arco e as suas flechas, o seu Evangelho e as suas testemunhas. É o que diz no capítulo 6, se cumprindo aqui no capítulo 11. E a Bíblia diz assim, e depois daqueles 3 dias e meio, irmãos, vai ficar aquele vale de ossos secos ali, as testemunhas ali. Não é 3 anos e meio, é 3 dias e meio que diz a palavra. Depois de 3 dias e meio, versículo 11, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, olha que tremendo, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. As pessoas vão ver as testemunhas levantarem, se colocarem de pé. Era um vale de ossos secos. Estavam mortos, mas agora estavam de pé pelo poder de Deus. E ouviram, versículo 12, e ouviram, no versículo 11 ainda, diz assim, e caiu grande temor sobre os que os viram. O temor de Deus vai cair sobre eles. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. A 7ª trombeta. Essa 7ª trombeta, irmãos, eu não vou entrar em detalhe, mas é a mesma 7ª trombeta que Paulo fala em Coríntios. É a mesma 7ª trombeta. Veja que no capítulo 12, o cavaleiro branco, Cristo, ele vem. E ele vem agora montado em seu cavalo, literalmente, com a sua igreja, para terminar de vencer os seus inimigos. Irmãos, eu vou parar por aqui. O vídeo já ficou longo, mas no próximo vídeo, ou em outro vídeo, eu vou falar sobre o ministério desses 4 cavalos, descrito aqui em Apocalipse. O cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, que no grego é traduzido pela cor verde. Deus abençoe vocês, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Deus abençoe vocês.